Fala, Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de uma frase que eu ouvi um professor, um maestro, dentro de uma sala de aula, na época em que eu era jovem aprendiz, ele ensinou para os seus alunos. E eu vejo que somente alguém extremamente tolo ou arrogante pode ensinar isso para jovens de uma faixa etária de idade de no máximo 20 anos de idade. E a frase que ele falava repetidamente dentro da sala de aula era: jovem, se alguém me tratar mal, eu vou aplicar a lei do espelho. Se vocês forem recíprocos para comigo, eu utilizarei da mesma reciprocidade para lidar com vocês. Se vocês não serem recíprocos para comigo, eu também não serei recíproco para com vocês. Ou seja, o que vocês fizerem a mim, eu vou devolver na mesma moeda para vocês. E ele citava vários exemplos de que na vida nós temos que ser recíproco para com as pessoas e utilizar a famosa lei do espelho. E eu estive pensando justamente nesses ensinamentos que ele passou depois de anos, ainda ontem no meu trabalho, refletindo a respeito, e eu cheguei à seguinte conclusão de que somente alguém extremamente irresponsável, tolo e sendo utilizado como uma ferramenta satânica pode ensinar isso para um jovem. Porque, primeiro, o jovem ele é imaturo. O jovem ele não tem neurônios completamente. O jovem ele não tem experiência. Ele está no auge da sua vitalidade e ele é totalmente irresponsável e impulsivo. Quando ele ouve que para ter uma vida mais tranquila, ele precisa exercer a lei do espelho, ele passa a acreditar e a incorporar essa filosofia. Imaginemos que é sexta-feira pela manhã, o jovem ele está na aula de um curso preparatório como jovem aprendiz, que acontecia isso na época em que eu estava trabalhando e esse professor falava isso, e de repente chega sexta-feira à noite, o que a maioria dos jovens vão fazer? Vão para a bar, vão para a balada, eles vão beber, eles vão se divertir. E aí, ao aprender essa filosofia imbecil na sala de aula pela manhã, à noite esse cara no meio da balada, todo mundo chapando coco, para lá de Nárnia, de repente esse camarada, ele tromba em alguém. E esse alguém vira para ele e quer brigar. E esse cara se lembra na hora. Quer saber? Meu professor me ensinou algo que vai mudar a minha vida. Vou aplicar a lei do espelho com esse cara. Ele resolve revidar. Só que ele não sabe que às vezes esse camarada a qual trombou nele, ou ele trombou no camarada e arrumou uma confusão com ele, esse cara ele pode ser alguém influente, esse cara pode ser uma péssima pessoa que possui capangas a seu mandado, ou esse cara ele pode estar sozinho, mas com ferro na cinta. E aí, quando esse camarada querer peitar ele, esse cara que está armado, ele vai até o final e ele vai dar um jeito de resolver aquela situação. E justamente por isso, pensando a esse respeito, eu falei, tem coisas que nós precisamos ter um senso crítico. Nem toda informação falada por uma figura de autoridade nós temos que acreditar de bate pronto. Nós não podemos confiar cegamente no que os outros estão nos dizendo sem antes pesquisar para saber se aquilo é real ou não. Se aquilo é verdade, se aquilo pode ser aplicado no mundo real. E é justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque existe um perigo muito grande em falas que parecem fazer sentido. Só que quando a gente começa a estudar, a gente entra pelo caminho do conhecimento, nós começamos a compreender que são falas totalmente fora da realidade. Por quê? No comportamento humano, nas relações humanas, é preciso ter o quê? A empatia, a reciprocidade, é preciso ter a diplomacia, é preciso exercer uma negociação constante. Ou seja, o tempo inteiro, quando eu trombo com uma pessoa, eu estou negociando com ela, mesmo com a boca fechada. A minha postura está comunicando. As linguagens corporais que são expressas através do meu corpo, através de movimentos, através de gestos dos olhos, da boca, microlinguagens que estão no meu corpo, elas comunicam de maneira consciente e inconsciente com a outra pessoa. Dentro de milésimos de segundos, a outra pessoa vai fazer um julgamento rápido para saber se é amigo ou inimigo. É confiável ou não é confiável. Entende? Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente vê que para lidar com outro ser humano é preciso fazê-lo se sentir importante. E mais ainda, no meio de uma discussão, é fazer com que ele acredite que ele saiu vencedor daquela discussão.
Se você for aplicar essa lei do espelho para tudo na sua vida, imaginemos um cenário de que nós estamos dirigindo o nosso carro e de repente alguém nos fecha no semáforo. Ao nos fechar no semáforo, a gente buzina, o cara para o carro, desce do carro xingando a gente resolve descer do nosso carro também e começa a xingar o cara. E de repente começa a xingar um ou outro ali, de repente o cara se altera, eu por estar utilizando a lei do espelho, automaticamente essa lei ela se torna falha, por quê? Porque ela vai escalando os níveis de tensão. Ela nunca chega num ponto limite. O camarada que está disposto a viver sobre essa regra, esse camarada ele vai ter que devolver sempre na mesma moeda, porém com a intensidade maior. Então alguém ofendeu ele ofende também. De repente o camarada vai escalar para ofender mais ainda, ele vai ofender o camarada mais ainda, vai partir para a agressão. O camarada parte para a agressão, ele vai ter que ter um poder de destruição maior para poder sanar com aquele problema. Só que às vezes você está lidando com a outra pessoa, que esse cara aqui, ele está disposto a ir até o final para solucionar aquela ameaça que está diante dele. Às vezes o camarada pode estar com um ferro e você não sabe. E de repente o cara perder a cabeça, virar para você e desivido. Game over. Porque você seguiu a filosofia de um imbecil que tem uma tão nobre vocação e não deveria ser irresponsável ao ponto de passar uma filosofia diabólica dessa na sala de aula para um monte de jovens explodindo na sua faixa hormonal e que enxerga como de fato é na figura de um professor uma figura de autoridade. Só que muitos deles não têm experiência necessária para discernir o que é opinião pessoal, o que é a verdade e o que é uma mentira sendo transmitida por alguém que exerce uma posição de influência. Esse que é o problema. E na hora do problema, na hora do vamos ver, é só você e você. Não tem professor para te ajudar, não tem teu pai, não tem tua mãe, não tem um camarada que te falou uma frase na internet para tentar te passar uma ideia ou te vender uma ideia. Não existe isso. É você diante do problema e você vai ter que resolver aquilo ali. Então comecei a parar para entender e falei, cara, esse conselho ele é tão ruim e ao mesmo tempo tão maligno que ele vai de encontro a tudo, a todos os manuais, a todo tipo de ensino que existe. Por quê? Existe um ditado que diz que é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Não adianta você querer ser o valente no meio de uma confusão, no meio de uma briga. Quem perde é você. E principalmente no meio de uma confusão generalizada, seja ela no meio de uma festa, seja ela no meio do trânsito, quem sai como ganhador é aquele que sai com vida. Você, quando perde uma discussão em uma argumentação, você perde a partir do momento que você escala o nível daquilo para algo ainda pior, se você vai para a agressão ou você vai para o tudo ou nada. E você sai vitorioso quando você consegue apaziguar, deixar o cara achando que ele tem razão e você usa o poder do cai fora. Igual fala o poderosíssimo ninja. Mano, diante de uma situação, diante de uma briga, às vezes eu sento numa roda, tá cheio de gente falando mal do outro, eu utilizo meu poder. Qual poder que é, ninja? Pula fora. Depois que eu aprendi isso, eu não sento mais em mesa a qual eu não compactuo com as ideias ou com o tema que está sendo proposto. Como assim, Micael? Você é intolerante? Não. Claro que se a proposta é debater uma ideia, falar com pessoas que opinam de maneira diferente, mas têm conhecimento, estão destilando de alguma maneira o seu ponto de vista, eu respeito. Só que o que eu estou falando aqui é sentar em mesa a qual as pessoas estão destilando ignorância, perdendo tempo fofocando, inventando calúnias sobre as pessoas, falando dos seus próprios problemas o tempo inteiro. Eu não tenho tempo para isso, porque eu estou focado no meu crescimento e no meu aprendizado. E eu vivo na prática essa regra, tá? Então o tempo inteiro eu estou fazendo um cálculo. Quando eu sento numa mesa e às vezes tem pessoas conversando, falando mal dos outros, eu me levanto e vazo fora. Meu ambiente de trabalho eu vivo isso drasticamente. No início as pessoas achavam ruim, achavam que era arrogância da minha parte. Até eles começaram a entender e perguntar, Micael, mas por que você se levanta e vai para outra mesa? Eu digo, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo de estudar. Eu não compactuo com esses joguinhos que vocês estão fazendo. Eu não compactuo com essas frases ofensivas para as outras pessoas que vocês destilam. Eu não quero ouvir acerca dos seus problemas que não deixam eu expressar a minha opinião. Eu não estou preocupado com isso. O que eu quero saber é de estudar, porque meu futuro vai agradecer. Então, portanto, tchau, obrigado. Entende? Se nós temos somente uma vida, nós temos que ter coragem para viver o nosso sonho.
Nós temos que ter coragem, pelo menos uma vez na vida, de correr atrás dos nossos objetivos, sem se preocupar com o que os outros vão achar. E entendendo que a lei do espelho não pode ser levada até as últimas consequências, você tem que compreender que, uma vez que um professor passa uma orientação para você, é seu dever ter o brio, buscar saber se aquilo é verdade, ser um bereano. Saber que o que ele está falando, vamos ver quais são as implicações desse ensino que esse cara está me passando. Será que no meio de uma confusão, será que na briga do meu relacionamento vale a pena eu utilizar a lei do espelho? Meu companheiro ou minha companheira me ofendeu, eu vou e ofendo também. É uma receita para a autodestruição. Nós temos que estar o tempo inteiro analisando o nosso cenário para saber se as informações que chegam até nós, elas têm o poder de fato de transformar a nossa vida para o bem ou para o mal. Para o bem e para o mal. É por isso que quando a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a aprender uma série de habilidades. E que essas habilidades acabam transformando a nossa vida de uma maneira transcendental. Então, eu deixo essa reflexão para você. Nem tudo que as pessoas falam para você é verdade. E nem toda a verdade que as pessoas falem para você, elas podem ser aplicadas na vida real. Nem toda figura de autoridade que te passa uma informação, você deve acreditar cegamente naquilo que elas estão falando. Você tem que correr atrás, saber qual que é a fonte. E justamente por isso a lei do espelho é um fracasso, porque se vivida de acordo com o que essa galera prega, a sua chegada será literalmente, com 100% de certeza, na cidade do pé junto. Porque você vai ter que escalar cada conflito que você tiver com as outras pessoas. Ou, se uma pessoa te tratar de maneira digna, você vai também tratá-la de maneira digna. Só que, cada vez mais, você vai ter que aumentar esse nível de dignidade, de reciprocidade, para que o outro se sinta saciado e consiga retribuir. Só que nós somos seres emocionais. E nem todos os dias nós vamos estar de bom humor. Nem todos os dias você vai conseguir retribuir na mesma medida o que o outro acabou de doar para você. Então é uma lei falha, baseada em uma mentira, baseado em um pensamento de gente tola, de gente ignorante, que muitas das vezes só quer lacrar ou tem uma falta de segurança em si mesmo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Para mim é uma honra ter cada um dos senhores, das senhoritas aqui comigo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e será um prazer estar impactando cada vez mais vidas. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.